André de Oliveira Macedo, o André do Rap, de 42 anos, dizia para todo mundo que era empresário. Tinha 2 helicópteros e passava os fins de semana nesta mansão. Em Angra dos Reis, André foi preso na mansão junto com outros 2 comparsas. Os 3 têm condenações por tráfico internacional de drogas. André já morou no exterior e estava foragido desde 2014. André do Rap saiu da cadeia no sábado pela porta da frente, após decisão do ministro Marco Aurélio Mello do Supremo Tribunal Federal. Como se sabe, no mesmo dia, 8 horas depois do criminoso deixar a cadeia, o presidente do STF, Luiz Fux, revogou a decisão do colega. O mal-estar no Supremo já estava criado e André do Rap foragido. Agora já é oficial, o traficante André do Rap está na lista de procurados da Interpol. O ministro Marco Aurélio sustenta que cumpriu a lei. Argumenta que a sua decisão está amparada no que seria o pacote anticrime, aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. O texto prevê que, no caso das prisões preventivas, o tribunal deve revisar a cada 90 dias a necessidade de se manter ou não a prisão. Mas André do Rap, além de preso preventivamente, já havia sido condenado em segunda instância a 10 anos de prisão. Só que isso também não foi suficiente para evitar que ele saísse da cadeia. Por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal derrubou a possibilidade de prisão após a condenação em segunda instância. Com essa decisão, o réu só começa a cumprir pena depois de esgotados todos os recursos. Bem antes dessa decisão do STF, em novembro de 2019, ainda em 2018, havia uma pressão sobre o Congresso para mudar a Constituição e permitir a prisão de condenados em segunda instância. O tema ganhou urgência no final do ano passado, quando o caso em análise no Supremo poderia resultar na libertação do ex-presidente Lula, o que acabou ocorrendo. Mas o tempo passou e a proposta do Congresso relacionada às prisões em segunda instância não avançou. Aliás, até foi debatida em meados do ano, mas para ficar mais branda. Por enquanto, é uma movimentação de bastidores, que inclui, claro, deputados que têm interesse pessoal no assunto, porque são investigados pela Justiça por crimes como o de corrupção. A ideia do grupo é mudar o texto para garantir que a prisão após a condenação em segunda instância só valha para casos novos, ou seja, para os crimes que forem cometidos depois que a proposta de emenda constitucional for aprovada. Até que ponto o caso do traficante, que é um dos chefes da maior organização criminosa do Brasil, reacende o debate sobre prisões em segunda instância? Qual é a chance desse tema entrar em votação no Congresso esse ano? E no Supremo, esse é um assunto encerrado? E como o caso do André do Rap deve ser resolvido agora no STF, que julga nesta quarta-feira a situação do criminoso foragido? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com os repórteres Bruno Góes e André de Souza, da sucursal de Brasília, que participam da cobertura do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Fique com a gente. Bruno Góes, essa decisão a respeito do André do Rap reacende a discussão a respeito das prisões em segunda instância no Congresso? Bom, essa decisão reacende momentaneamente essa discussão da prisão em segunda instância, porque os deputados que estão envolvidos nesse projeto, eles estão pressionando cada vez mais o presidente Rodrigo Maia a autorizar a recriação de comissões e assim fazer com que a comissão especial que trata do tema funcione novamente. Há dificuldades políticas eleitorais, tanto para a presidência da Câmara quanto em relação às eleições municipais, para que a pauta da Câmara em geral ande. Há muitos entraves e é preciso de um pouco de tempo para esperar, para ver se isso realmente vai prosperar ou não. Pois é, Bruno, porque eu lembro em 2019, 2018, esse debate sempre bombou na Câmara dos Deputados, né? Havia sempre uma pressão e uma pressão da sociedade muito grande. A PEC que trata da segunda instância era o 11º item da pauta. Aprovaram a inversão da pauta, ok. Mas aí eles foram para a votação de um requerimento para ver se eles aceitavam ou não a inclusão de um pedido de audiência pública sobre o assunto na pauta de hoje. E aí começou toda uma discussão.
Agora, por que não mandou até hoje? Eu lembro que quando o Supremo estava para decidir a respeito da prisão em segunda instância, houve uma correria no Congresso para se antecipar e deliberar sobre o tema. O que aconteceu que o Congresso acabou não deliberando? Lá no fim de 2019, o Supremo derrubou a decisão dos próprios ministros que haviam decidido anteriormente que não valia a prisão após condenação em segunda instância. E aí os parlamentares resolveram andar com o assunto. Aprovaram na CCJ e criaram uma comissão especial. Essa proposta, ela tramita na comissão especial porque ela é uma alteração à Constituição. Mas só que essa comissão só teve a última reunião só em março. Com a pandemia, essas comissões foram todas paralisadas, porque o sistema remoto da Câmara só funciona para o plenário. No início de setembro, o relator Fábio Tradi, ele chegou a protocolar o relatório final para pressionar o presidente Rodrigo Maia. Ele queria fazer uma pressão política junto com os seus aliados, mas a PEC até agora não andou. Rodrigo Maia disse que a votação do requerimento para retomar os trabalhos da comissão especial deve acontecer nas próximas 2 semanas. Ele já disse que quer levar o projeto à votação no plenário antes do fim do ano. Na pandemia, o assunto morreu, outras coisas foram entrando em pauta, tiveram mais assuntos importantes para votar, como a PEC do orçamento, de guerra, o auxílio emergencial, enfim, várias outras pautas andaram. E a partir de agora, como que isso pode andar? É preciso que a própria Câmara vote um projeto de resolução que permite novamente a instalação das comissões. Mas só que ainda há disputas políticas para ver quem vai comandar essas comissões, principalmente a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante da Casa. E qual seria o caminho da tramitação dessa PEC se de fato as comissões voltarem a funcionar, Bruno? Passaria na comissão especial, depois iria a plenário? Como é que vai ser esse trâmite? A tramitação ela reinicia na comissão especial e aí pode haver uma decisão rápida ali. O relator Fábio Tradi me disse, por exemplo, que em 1 ou 2 sessões já é possível aprovar esse relatório e ir direto para o plenário, porque o relatório já foi protocolado, ele está pronto. Tudo depende da instalação mesmo da comissão. Já houve discussão sobre o tema no ano passado, várias audiências. Os próprios deputados, na pandemia, fizeram algumas conversas com outros deputados. Já está um pouco costurado dentro da comissão. Dá para votar em 1 ou 2 sessões. E aí, depois é avaliar o clima que há para o plenário. Aí é um outro jogo já, é preciso da interferência mais forte do Maia, é preciso que os partidos e os líderes estejam coordenados e empenhados em aprovar essa proposta. E aí a gente tem as questões políticas que atravessam as questões regimentais, né, Bruno? O Congresso Nacional, a gente sabe que alguns parlamentares, por exemplo, são investigados no âmbito da Operação Lava Jato. O projeto de mudança à Constituição que tramita hoje na Casa prevê que a regra passa a ser a prisão após julgamento em segunda instância em todos os casos, inclusive, portanto, nos casos de políticos. Como é que está o humor? A gente sabe que uma coisa é o que se fala nas entrevistas e como se vota, às vezes, em plenário. Agora, qual é a disposição política do Congresso Nacional de levar esse tema ao plenário? Bom, o Congresso Nacional, de modo geral, ele não tem cedido a pautas que enfraquecem as prerrogativas de réus, vamos dizer assim. Há sempre uma tendência de favorecer e ampliar os direitos de defesa. Como a gente pode até verificar agora nessa polêmica do caso do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal. Essa nova redação do artigo 316 do Código de Processo Penal, que prevê a revisão da prisão preventiva a cada 90 dias, não estava no texto original do pacote. Esse artigo foi incluído no fim de outubro do ano passado pelo grupo de trabalho que debateu o pacote anticrime. Claramente é um artigo que favorece o direito de defesa para aquele réu que foi preso preventivamente. O ministro Sérgio Moro, por exemplo, nunca foi uma pessoa popular no parlamento. Teve o pacote anticrime completamente alterado, várias propostas importantes que ele elaborou foram rejeitadas.
é difícil prever como o Congresso vai se comportar, mas essa questão específica também encontra um eco muito grande em parte da sociedade. Já está sendo debatido, essa proposta já está sendo debatida há bastante tempo no Congresso, e há agora uma mobilização do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O presidente é fundamental para que qualquer proposta vá adiante. Agora, Bruno, nesse momento o presidente Rodrigo Maia está numa situação um pouco delicada, porque o que ocorre na Câmara agora são os bastidores da disputa pela condução do novo presidente da Câmara. E aí, nesse eleitorado dos próprios deputados, esse é um tema que acaba atraindo ou afastando votos? É um tema de difícil discussão para os deputados. Não é uma proposta que tenha uma ampla popularidade entre os pares. Então, não é uma bandeira que possa ser levantada e que favoreça um candidato à eleição da Câmara dos Deputados. A própria eleição da Câmara dos Deputados já provoca problemas na tramitação de projetos da Câmara. Há ali uma disputa entre partidos para ver quem vai ser o sucessor do Maia no próprio Centrão e também entre os defensores do governo no Centrão. Ô Bruno, e como é que o governo se posiciona nessa discussão? Porque lá atrás, no começo do governo Bolsonaro, a questão da prisão em segunda instância era uma prioridade, era uma das bandeiras do então ministro Sérgio Moro, mas depois o presidente rompeu com o Moro e essa pauta parece que não é mais prioritária para o governo. Aliás, nesse episódio do André do Rep, o Moro voltou a defender, né, o retorno da prisão em segunda instância. O presidente hoje tem um contato mais próximo, né, com o parlamento, tem um controle maior do parlamento. E penso que poderia, fica aqui uma sugestão, um conselho construtivo, utilizar esse poder e toda essa popularidade, né, para tentar rever algumas dessas pautas. A partir do momento que você tem uma condenação criminal em segunda instância, se você admitir que isso é execução da pena, se pode executar, não tem mais prisão preventiva. Esse indivíduo não quer ser solto. A verdade é que o governo nunca colocou essa proposta como prioridade. Mesmo que isso tenha sido uma bandeira de campanha do presidente Jair Bolsonaro, os parlamentares ligados ao governo nunca se mobilizaram de uma forma efetiva para articular qualquer coalizão em torno desse projeto. Eu acho que para que o projeto ande, vai ser preciso mesmo da força do presidente Rodrigo Maia, porque não se vê articulação. Líder do governo não está preocupado com isso, e parlamentares bolsonaristas podem até estar empenhados nisso, mas estão empenhados publicando nas redes sociais a favor da proposta, não trabalhando ali, fazendo trabalho de formiguinha para convencer os colegas. Bruno, e sobre a lei anticrime em si, esse artigo especificamente que possibilitou a libertação do André do Rep, tem algum movimento na Câmara para tentar, ou no Congresso para tentar rever? Me parece que não, né? O próprio presidente Rodrigo Maia já disse que o problema não é da lei, e sim da Justiça, do Ministério Público. Há parlamentares, o próprio capitão Augusto, que foi um dos relatores do pacote anticrime, foi o relator no grupo de trabalho, já protocolou um projeto nesse sentido. Mas não há apoio suficiente para fazer essa alteração. O entendimento geral é de que a lei está correta e que outros problemas, enfim, seja do Ministério Público ou da própria Justiça, provocaram a libertação do traficante. Bruno Góes, repórter do Globo, na sucursal de Brasília, trabalha no Congresso Nacional. Muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto e um bom trabalho. Valeu, Bruno. Obrigada. Até a próxima. Obrigado a vocês. André de Souza, agora falando sobre o Supremo Tribunal Federal. Existe alguma ação pendente de julgamento, seja em turma ou mesmo no plenário, referente à prisão em segunda instância? Não existe nenhuma ação pendente e até quando foi tomada aquela decisão no ano passado, definindo que a prisão é após o trânsito em julgado, o ministro Marco Aurélio falou que estava encerrado, que mesmo se mudar a composição do Supremo, esse assunto não volta a ser discutido. A regra geral é a prisão após o trânsito em julgado, ou seja, quando não puder mais recorrer. Mas há exceções, é possível que, por exemplo, na hora de condenar
alguma pessoa que seja considerada muito perigosa, isso seja levado em conta e seja determinada a prisão dela, mesmo que ela ainda possa apresentar novos recursos contra a condenação. E nesse julgamento específico de quarta-feira, André, isso vai ser levado em consideração? O que os ministros vão analisar exatamente? Nesse julgamento, o que os ministros vão considerar, vão ter que analisar, é uma regra que foi colocada no Código de Processo Penal pelo pacote anticrime, que diz que uma pessoa que fica presa preventivamente, essa prisão tem que ser revisada a cada 90 dias. No caso, por exemplo, do André do Rep, ele já tinha sido condenado em segunda instância, mas como a segunda instância não é considerada mais um fator para prisão, o Marco Aurélio entendeu que aquilo ainda era uma prisão preventiva e que ainda se justificava ter que apresentar motivos a cada 90 dias para manter a prisão. Vamos analisar um caso específico do André do Rep, só que como uma divergência sobre a aplicação dessa regra, e vai ter um pronunciamento do plenário, que é composto por todos os ministros, vai servir como uma orientação, como um precedente, né, para poder dizer, é isso que pode, isso que não pode. Alguns ministros já manifestaram que a suspensão de prisão preventiva não deve ser automática quando a justiça não se manifesta em até 90 dias. Ontem à noite, sem citar o caso do traficante solto, o ministro Alexandre de Moraes escreveu numa rede social que a criminalidade organizada que comanda o tráfico de drogas é um câncer que precisa ser extirpado. Claro que é difícil a gente antecipar o que vai ocorrer no plenário, mas a gente pode ter uma ideia para onde caminha essa decisão de plenário colegiada? Fazer um prognóstico é um pouco difícil, mas dá para tentar ver o futuro olhando o passado, né? Vendo as decisões que os ministros já tomaram nesse assunto. E já teve alguns ministros do Supremo analisando a mesma questão sobre a necessidade de renovar a necessidade da prisão preventiva a cada 90 dias, alguns deles tomaram uma decisão que era uma espécie de meio termo, assim, não mandou soltar, mas mandou que o juiz do caso avaliasse para ou dizer, não, precisa manter a prisão preventiva ou não tem mais necessidade dessa prisão. E foram pelo menos 4 ministros que já tomaram decisão nesse sentido. Já teve decisão na primeira turma que não chegou a entrar nessa questão, mas revogou a decisão do Marco Aurélio. Então, se a gente somar tudo isso, aparentemente o Marco Aurélio está numa posição minoritária. Só que cabeça de juiz é um pouquinho difícil de prever e pode mudar a todo instante, né? Então tem que de qualquer jeito esperar. Mas você acha, André, que nessa discussão vale aquela divisão do Supremo que a gente já conhece dos casos da Lava Jato, né? De um lado, os ministros mais garantistas, que costumam dar decisões favoráveis aos réus, e de outros punitivistas, ou essa divisão não se aplica muito nesse caso? Não, nesse caso não se aplica, porque, por exemplo, dos ministros que já decidiram por esse meio termo, né, de mandar o juiz avaliar, tem, por exemplo, o Gilmar Mendes, tem o Dias Toffoli, que são juízes que a gente chama de garantistas, né, e que costumam dar decisões mais favoráveis aos réus do que alguns outros ministros, que também já tomaram decisão nesse mesmo sentido, como, por exemplo, o Fachin e a Carmen Lúcia. Então, nesse caso, a gente não vê essa divisão, e havendo alguma divisão, ela é diferente, né? Marco Aurélio ali mais isolado, talvez com mais um ou outro ministro. O ministro Marco Aurélio acolheu o argumento da defesa do traficante de que a prisão era ilegal, porque o juiz da primeira instância não fundamentou a necessidade de manter a prisão dentro de um prazo de 90 dias. O ministro disse que, para ele, a periculosidade do réu não deve ser levada em consideração. E, sim, ainda tem, por exemplo, os votos da ministra Rosa Weber, que eu, fazendo uma pesquisa nas decisões dela, eu não encontrei nada dizendo para ir para o juiz ou simplesmente negando, mas ela, em algumas decisões, ela levou em conta questões processuais para negar o pedido, nem entrando na discussão desse prazo de 90 dias. Negar o pedido de soltura, no caso? Negar o pedido de soltura porque tem alguma questão processual que justifica negar de pronto esse pedido sem analisar o mérito dele. André de Souza, muito obrigada pela participação aqui no Ao Ponto. Bom trabalho para você. Valeu, André. Muito obrigado. Bom trabalho. Eu que agradeço.
Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. O material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está disponível a todos os leitores, não apenas aos assinantes. Nesse episódio, além da TV Globo, a gente usou áudios da TV Cultura, do site do Prêmio Nobel e também da Fiocruz. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.